Bom dia pessoal. Vamos continuar então na nossa disciplina de economia rural. Ah, Nós estamos próximo do fim da disciplina, tá? Faltam poucas partes aí do conteúdo para serem ministrados. Essa aqui é uma parte importante, tá? Que vocês estão vendo na tela aí, que é como que a gente utiliza a teoria da firma para falar de custos de produção, tá? Antes da gente começar efetivamente a falar dessa parte de custos de produção, tá? Esse aqui é o PDF, é a nota de aula que vocês estão vendo, tá? De novo, isso aqui vai ficar disponibilizado no Moodle, junto com o vídeo da aula, e aí vocês podem rever quantas vezes acharem necessário. Então, essa nota de aula aqui, ela é bem curta, tá? E praticamente essa nota de aula encerra a parte teórica e depois tem alguns exercícios para a gente fixar e trabalhar melhor esses conceitos aqui, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver, fazer uma breve revisãozinha, tá? Olhando para esse quadro negro aqui, né? Que todo mundo deve estar vendo ele agora. Uma breve revisão do que é importante a gente lembrar e saber sobre a teoria da firma, tá? Eu vou voltar a desenhar aqui o nosso gráfico bem conhecido, tá? Onde eu tenho Y e eu tenho X, tá? Lembrando que o meu Y é o produto, tá? Ou seja, a produção de uma empresa, e o X é o insumo variável, tá, pessoal? Então, guardem isso. Sempre eu tô nesse gráfico que eu vou desenhar aqui, eu vou desenhar uma função de produção. Vou desenhar ela azulzinha aqui para destacar. A nossa função de produção, ela tem esse formato, lembram? Nossa função de produção tem esse formato, tá? Em que essa função de produção, ela representa a tecnologia de uma empresa. Eu chamei essa curva aqui de produto físico total, tá? E essa curva, ela representa também, é uma função de produção que representa a tecnologia que uma empresa usa, e então a tecnologia é uma combinação dos insumos, né? Ou seja, eu posso ter X1, X2, X3, Xn insumos, tá? X, combinados para produzir um produto, tá? Só que para fins de simplificação, nós estamos utilizando somente um insumo X, que é um insumo variável, tá? Todos os outros insumos, Xn, estão sendo mantidos fixos, tá? Então, só o X1 aqui no caso é que vai variar para a gente poder fazer com que a produção aumente, tá? Na medida que eu aumento a quantidade de insumo. Lembrando que insumo é tudo aquilo que contribui para a produção, né? Ah, ração, medicamentos, energia, mão de obra, né? Então, eu tenho insumos variáveis, e notem que eu estou frisando bastante isso, insumos variáveis e insumos fixos, tá? Isso vai ser importante para a gente entender o custo agora. Coisas importantes que nós tiramos dessa curva de produto físico total, dessa curva de tecnologia, foi esse ponto, que é o ponto de máxima produção, esse ponto aqui, que é o ponto de máxima produtividade. Eu vou desenhar aqui uma reta. Essa curva de máxima produtividade é essa reta que passa por aqui assim, tá? Que toca. Então, sempre para obter esse ponto aqui, você tem que pensar nessa reta que sai da origem e toca a curva aqui no ponto na maior inclinação que existe aqui, tá? Então, lembrando disso, a gente consegue encontrar esse ponto, que é o ponto de máxima produtividade. Então, aqui a gente tem a máxima produtividade, aqui a gente tem a máxima produção da firma, e a gente tem esse intervalo aqui, que está contido o máximo de eficiência econômica. Lembrando que esses dois pontos são os pontos que dividem a nossa curva de produção em estágio 1, estágio 2 e estágio 3 de produção. E a gente falou que o estágio 2, tá, é o estágio racional de produção, o estágio 1 e o estágio 3 são estágios irracionais de produção.
Tá? Então, sintetizando bem o que é mais importante da discussão das aulas anteriores, são esse entendimento aqui, tá? Que é uma tecnologia, que ela é uma combinação de fatores fixos e variáveis, que a gente pode extrair pontos importantes, ponto de máxima produção, ponto de máxima produtividade, que divide os estágios de produção em 1, 2 e 3, que é dois estágios irracionais, que é o 1 e o 3, e o estágio racional, que é o estágio 2. E uma coisa relevante também, importante, que eu esqueci de dizer, que a forma dessa curva de produto físico total, ela segue a lei dos rendimentos marginais decrescentes. O que diz essa lei? Diz que, na medida que eu aumento a quantidade de insumo aqui, ó, insumo variável, o meu produto cresce, só que ele cresce a taxas crescentes. Depois desse ponto aqui, ele passa a crescer a taxas decrescentes, atinge o máximo, depois decresce. Tá? Então, a lei dos rendimentos marginais decrescentes diz isso daí. Ela divide essa curva nesses segmentos. Tá? Não divide conforme o estágio 1, 2 e 3, mas ela também ela denota aqui as formas de crescimento. Então, aqui é um crescimento exponencial, aqui ela continua crescendo, só que cresce cada vez menos, depois ela decresce. Tá? Então, a gente já viu isso aí com detalhes nas últimas aulas aí. Tá? Então, vocês podem recapitular assistindo o vídeo. Tá? Nas outras aulas também eu explico bem detalhadamente por que o estágio 1 e 3 são estágios irracionais e por que o estágio 2 é o estágio racional de produção. Basicamente, o estágio 2 é o estágio racional porque ele inclui o ótimo de eficiência econômica e, por exclusão do estágio 1 e 3, ele é o estágio racional. Mas aí vou deixar para vocês buscarem lá nas aulas anteriores a explicação bem detalhada de por que cada um desses são considerados racionais e irracionais. Beleza? Então, uma vez recapitulado isso, vamos agora voltar para a nossa discussão de transformar. O que nós vamos fazer, pessoal, é transformar essa curva de produto físico total numa curva de custo. Tá? Na verdade, não só uma curva. Tá? Uma coisa importante também antes da gente continuar. Lembrem que a partir dessa curva de produto físico total, a gente extraiu a curva de produto físico médio, tá? Que a gente chamou de produtividade, e o produto físico marginal. Tá? O produto físico médio a gente chamou de produtividade, tá? Que é a relação de y sobre x, e a curva de produto físico marginal é o ΔY sobre o ΔX. Tá? Então, aqui eu tenho uma relação de produtividade, ou seja, quanto que eu produzo por unidade de insumo, e aqui eu tenho a variação do produto em função de uma variação do X, da adição de insumos. Então, aqui no produto físico marginal, talvez seja mais dificilzinho de compreender, então por isso eu vou falar de novo. Se eu adicionar uma unidade de X, para quanto vai o meu Y, né? Quanto cresce o meu Y? Se eu der 1 quilo a mais de ração, quanto a mais eu produzo de leite? Se eu der 1 quilo a mais de concentrado, né? Qualquer concentrado, quanto a mais eu ganho de peso? Tá? Então, essa aqui é a relação de produto físico marginal. E o médio é produtividade. Tá? Então, sempre pensando que isso aqui é quilos por hectare, por exemplo, litros por cabeça e assim por diante, tá? Medida de produtividade mesmo. Então, essas duas curvas, de produto físico médio e produto físico marginal, são derivadas dessa curva de produto físico total também, tá? Então, só recapitulando, já que eu comecei a falar, então, produto físico médio é aquela que sai da origem e toca a curva de produto físico total, a inclinação dela, esse é o produto físico médio. E o produto físico marginal é a própria inclinação da curva. Tá? Em cada pontinho desse aqui, eu tenho uma
determinada inclinação, tá? Dessa curva. Então, é uma curva que a inclinação é medida por uma reta tangente a ela, né? Então, você vê que a inclinação aumenta, a inclinação vai diminuindo, a inclinação chega a zero aqui em cima, e depois ela passa a diminuir. Bom, isso está bem detalhado e explicado também nas últimas aulas, tá? Bom, agora sim, acho que a gente tá pronto para a gente começar a falar sobre as curvas de custo, tá? Então, vou trocar a tela aqui. Vocês devem estar vendo a minha tela branca agora, né? Tela branca não, a tela com o arquivo PDF, certo? Então vamos lá. Vamos primeiro na definição de custo de produção, pessoal. A gente pode entender o custo de produção como sendo os gastos que o produtor rural tem, né, para poder produzir o seu produto, né? Mas também ela pode ser entendida como sendo é uma compensação que os donos dos fatores de produção, tá? Quem são os donos dos fatores de produção? O produtor rural, né? O dono da firma, o dono da empresa. Então, ele detém lá tudo que é preciso para produzir. Então, é uma compensação que o dono dos fatores de produção, utilizados por uma firma para produzir determinado bem, devem receber para que eles continuem fornecendo esses fatores para a empresa. Então, o dono da empresa tem lá o seu recurso, ele disponibiliza esse recurso para a empresa poder produzir determinado bem, produzir soja, milho, produzir boi gordo, produzir leite, enfim, que é o bem em questão. E aí o custo é a compensação, é um valor que esse cara deve receber do mercado para que ele continue fornecendo. Então, se ele forneceu lá R$ 10.000 para uma empresa, né, para a própria empresa dele, né, ele colocou R$ 10.000 na empresa dele, né, e aí depois vendeu lá, sei lá, 100 cabeças de gado, sei lá, e aí ele vendeu, né, e aí o preço que ele recebeu por esses animais tem que compensar esse valor que ele colocou na empresa para ele investir, que ele investiu na empresa. Tá? Então, é a compensação de venda, ou seja, o valor que ele está recebendo para poder. Esse valor que ele está recebendo tem que ser compensatório em relação ao que ele gastou. Tá? Então, o custo de produção pode ser entendido e deve ser entendido, né, como sendo o valor mínimo aí que o cara tem que receber do mercado para continuar produzindo, ou seja, se sentindo estimulado a produzir mais no próximo ciclo, digamos assim. Ah, então, tá. Uma vez entendido isso, né, assim, precisa decorar isso? Não, né, eu quero que vocês só entendam que, na verdade, não é só quanto que se gasta, mas também pode ser entendido como sendo o valor mínimo que a pessoa precisa receber para continuar produzindo, tá? Não precisa decorar isso aqui não, basta entender esse sentido do custo de produção. O custo de produção serve para várias coisas, pessoal. Pode servir para avaliar a competitividade de uma empresa, comparar diferentes países, né? Comparar diferentes setores da atividade. Serve para a gente fazer uma avaliação se a eficiência técnica tá sendo boa ou não, né? Ou seja, o custo de produção indica se a parte técnica está indo bem ou não. Pode ser uma indicação ao longo do tempo, né? Ou seja, uma indicação para o produtor se está piorando ou se está melhorando o desempenho ao longo do tempo. Tá? Então, o custo de produção ele serve para várias coisas, mas basicamente se você não sabe o quanto você está gastando para produzir, você nunca vai saber se você está vendendo bem o seu produto. Então, por exemplo, você falar, vender uma arroba a R$ 100. Nem sei quanto está a arroba hoje, mas vamos supor que a arroba você receba pela arroba do Boi Gordo R$ 100 hoje. R$ 100 é um preço bom ou é um preço ruim? Essa que é a pergunta que vocês têm que pensar.
A resposta é depende. Se você estiver gastando 110, 100, receber 100 é muito ruim. Se você estiver gastando 90, receber 100 é bom. Tá? Então, o preço de mercado ele é importante, né, para você saber se o preço está subindo, se o preço está caindo. Mas se aquele preço é justo e bom para você, você só pode dizer se você souber o quanto que você está gastando para produzir. Tá? Então, guardem isso, né, para sempre, né? Ou seja, o custo de produção nos diz se o preço de mercado está sendo compensatório ou não para você produzir. Tá? Ah, então tá. Vamos agora pensar que. Um detalhezinho, pessoal. Como essa aula, essa nota de aula, ela vem. é, já vem há vários anos trabalhando com ela tem uma numeração aqui, tá? Podem desconsiderar essa numeração 7.1, 7, né? Enfim. É, a numeração pouco importa aqui, tá? Então, nós estamos começando a parte de custo de produção e não tem nada a ver esse número 7 aqui. E aí, então vamos pensar o seguinte: os custos eles podem ser classificados de duas formas, tá? Então notem que eu tenho aqui uma classificação que é de custos implícitos e custos explícitos, e eu tenho uma outra classificação aqui que é de custo fixo e custo variável. Tá? Eu vou falar muito disso, dessa divisão de custo implícito, explícito e fixo e variável, da diferença entre os dois, na disciplina de administração rural, tá? Que é mais acho que é no próximo semestre para vocês, ou no próximo, não sei. Mas aqui eu gosto de fazer, já deixar claro que existem formas de se classificar o custo de produção. A forma de classificar o custo em implícito e explícito foi desenvolvido por um cara chamado Matsunaga na década de 70, tá? Ela é uma classificação mais detalhada e mais recente, apesar de ser 70, né? Porque a classificação de custo fixo e custo variável, ela vem desde lá dos primórdios da economia, tá? Então, é a classificação clássica do custo de produção. Ou seja, custo fixo e custo variável é a classificação tradicional da economia para os custos de produção. E é nessa parte aqui que nós vamos focar na disciplina de economia rural. Mas eu gosto de deixar claro que existem outras formas de classificar. Por exemplo, a classificação de custos implícitos e explícitos. Tá? Vamos dar uma passada aqui. O que significa um custo implícito e um custo explícito? Vou pagar um pouco da rabisqueira aqui. Custo explícito, tá? Que são diretos ou custos contábeis, tá? Eles se caracterizam pelo desembolso direto de dinheiro para a compra, né, de um determinado insumo. Ele é dado pelo valor de mercado. Tá? Então, assim, é tudo que o produtor gasta, tira do bolso para comprar e para produzir. Tá? Para comprar e utilizar na produção, melhor dizendo. Só que existem alguns custos que o produtor não tira do bolso para efetivamente. Eles existem, só que ele não tira do bolso para produzir, ou seja, para comprar e disponibilizar para a produção. Que são os custos implícitos, tá? Que são custos indiretos ou econômicos. Tá? Eles não constituem despesa paga, ou seja, não há necessidade de desembolso de dinheiro, mas eles existem. E ele está associado aos fatores que a empresa já possui. Tá? Então, quais são os principais custos implícitos? Depreciação, tá? É um custo implícito. Juros sobre o capital, tá? O custo da terra, por exemplo, o custo de oportunidade da terra, e a mão de obra, ou familiar, ou do próprio dono dos fatores de produção. Então pense o seguinte: o cara tem uma fazenda, ele tem os funcionários e ele paga os seus funcionários, tá certo? O salário dos funcionários, o pagamento da mão de obra contratada é um custo explícito,
Por quê? Porque ele pega o dinheiro e todo mês dá para aquele funcionário, beleza? É um custo que aparece, ele é explícito. Só que esse dono da fazenda, ele também trabalha, tá? Na propriedade. Ele vai lá, ele faz as atividades, ele, enfim, roça um pasto, cura o umbigo de um bezerro, ele paga contas, ele faz a gestão da propriedade. O tempo dele está investido ali na propriedade também. E aí ele precisa, e aí essa mão de obra dele precisa de alguma forma ser contabilizada. Aí que ele faz? Ele não pega o dinheiro do bolso direito e coloca no bolso esquerdo, dizendo agora eu me paguei. Né? Esse custo não aparece, não tem essa saída de dinheiro, mas o custo da mão de obra dele existe, tá? Porque ele está colocando o tempo de trabalho dele ali. Então, é como se fosse uma remuneração da mão de obra do dono dos fatores de produção, ou o que a gente chama também de mão de obra familiar, tá? Ou mão de obra de quem está morando na fazenda e que não recebe um salário, mas sim recebe uma remuneração se sobrar dinheiro no final das contas. Tá? Mas, de qualquer forma, independente disso, se sobra ou não dinheiro no final do mês, lá no final do ano, o custo de mão de obra do dono tem que aparecer. A depreciação também é um outro custo implícito. Tá? Ou seja, o cara tem um trator. Se ele usar 0 horas por ano esse trator, ou usar 1.000 horas por ano esse trator vai perder um determinado valor ao longo do tempo. Né? É igual carro novo. Tirou da agência, guardou na garagem, você já perdeu dinheiro. Né? Na medida que o tempo passa, você pode não rodar nem 1 quilômetro com esse carro. Mas se você for tentar revender ele depois de 1 ano, ele vai ter um valor menor. Depois de 2 anos, você não rodou nada com ele. Depois de 2 anos, ele vai ter um valor menor ainda. Isso é o custo de depreciação. É um custo porque o bem perde de valor. Né? O bem perde valor. E aí você tem que colocar isso de alguma maneira contabilizado no custo de produção. Bom, como a gente vai contabilizar isso no custo de produção e entrar em mais detalhes sobre essa divisão de custo implícito e custo explícito, é conteúdo da disciplina de administração rural, como eu já falei. Tá? O que nós vamos focar nessa disciplina, e basicamente nessa aula agora, é o que são custos fixos e o que são custos variáveis. Tá? Ah, então vamos lá, deixa eu ver aqui até onde que a gente vai. Então vamos lá, vamos entender primeiramente o que são custos fixos e o que são custos variáveis. Custo fixo, o próprio nome já diz, ele é fixo, tá? Ele não muda. Não muda em função do quê? Em função da quantidade produzida. Tá? Então, ó, custo fixo, ele é fixo porque ele não muda, ou seja, ele permanece inalterado no curto prazo, independente do nível de produção. Ou seja, seu valor independe da quantidade produzida. Tá? Então, se eu produzir nada ou produzir 1.000 unidades de um produto, o custo fixo ele não muda, ele é fixo. Tá? Então, lembrem quando eu falei disso aqui, ó. Espera só um minutinho. Bom, lembre quando eu falei que a nossa função de produção, ela é, aqui eu tenho o insumo variável e eu tenho outros insumos que são fixos, tá? Então, os insumos fixos, tá? Eles geram os custos fixos. Os insumos variáveis geram os custos variáveis, tá? Então tenham isso em mente que daqui a pouco a gente vai voltar nele, nesse conceito. Tá? Então, guardem isso aqui, ó. Por que que um custo é classificado como fixo? Porque ele permanece inalterado, independente da produção. Então, um exemplo bem clássico disso é o custo com depreciação do trator que eu comecei a falar anteriormente. Tá? Então, se eu tenho um trator parado na garagem, se eu usar 1.000 horas por ano
ou usar 0 horas por ano, esse trator vai perder valor, né? Então, isso é um custo fixo. Tá? E como eu tenho recapitulando a definição de curto prazo e longo prazo, tá? Não sei se vocês lembram lá na primeira aula que a gente começou a falar da teoria da firma aqui. Curto prazo é o período de tempo em que existe pelo menos um fator de produção fixo. Então, no curto prazo, se existe pelo menos um fator de produção fixo, quer dizer que existe custo fixo. No longo prazo, todos os fatores de produção são variáveis. Se todos os fatores de produção são variáveis, no longo prazo, todos os custos são variáveis. Tá? Então, sempre a nossa análise vai ser uma análise de curto prazo, tá? Ou seja, que eu tenho pelo menos um fator de produção fixo e, consequentemente, existem custos fixos. Tá? Então, ele permanece inalterado no curto prazo. Tá? Por quê? Porque eu estou olhando um fator fixo que não muda nesse período aqui. Tá? Então, essa é a primeira coisa importante para a gente saber, que custo fixo é isso. Outra coisa, custos fixos ocorrem mesmo que o recurso não seja utilizado. Tá? O exemplo do trator. Eu construí uma cerca, né? Aquela cerca está lá. Se eu colocar gado dentro daquele piquete, colocar 100 cabeças ou não colocar nenhuma cabeça, a cerca está lá. Ela é um custo que eu já coloquei na propriedade, então ela é fixo, não muda. Tá? Eu construí o galpão. Se eu vou utilizar ou não o galpão, de usar ele colocando máquinas ou não deixar ele parado, fechado, o valor daquele galpão já está contabilizado como sendo um custo. Tá? Então ele não muda de acordo com a produção. Tá? O custo fixo, pessoal, ele só vai se alterar no longo prazo. Ou seja, se no curto prazo ele não muda, no longo prazo existe a possibilidade dos custos fixos se modificarem. Tá? O custo fixo, pessoal, ele não se incorpora totalmente ao produto. Aqui faltou colocar no curto prazo, tá? Então, aqui tem, aqui, ó, não se incorpora totalmente no curto prazo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você compra um trator, por exemplo, para a sua fazenda, você, para produzir, para fazer o plantio de milho, por exemplo, ou que seja para fazer uma reforma de pasto, né? Enfim, um trator, você vai utilizar ele por vários anos, né? Então, o custo desse trator, ele não é incorporado totalmente no produto que ele vai ajudar a produzir em um período de tempo, tá? Ou seja, eu não vou lançar no custo de produção de uma safra, por exemplo, ou de um ano, o valor integral de aquisição do trator, concordam? Por quê? Porque o trator vai contribuir por 10, 15 anos. Então não é justo com o primeiro ano eu colocar o custo desse trator. Tá? Eu tenho que diluir o custo desse trator ao longo do período de tempo que ele vai contribuir para a minha produção. Então, a forma que a gente vai fazer essa distribuição, essa diluição do custo, também nós vamos ver com detalhes na disciplina de administração rural. Só que eu quero que vocês entendam que o custo fixo ele não se incorpora totalmente no produto. É o exemplo clássico aí desse trator, né? A cerca, por exemplo, eu construo uma cerca não para produzir só por um ano, eu construo uma cerca para ela ficar lá por 4, 5, 10 anos ou mais. Tá? Então, o valor daquela cerca não se transforma totalmente em produto naquele curto espaço de tempo, naquele curto prazo. Tá? Vai ficar bem claro quando eu der o exemplo de custo variável. Bom, para calcular o custo fixo, a gente tem que fazer o somatório de todos os custos fixos. Para eu calcular o custo fixo
total, eu tenho que somar todos os custos fixos. Por exemplo, depreciação, seguros, impostos, juros, né? Todos aqueles custos que vão ser fixos no curto prazo, se eu somar todos eles, eu tenho o custo fixo total. Beleza? Mas, de novo, nossa missão aqui nessa disciplina é entender, na verdade, o comportamento do custo fixo e do custo variável, e não tão importante agora saber como calcula. Tá? Como calcula, a gente vai ver, como eu falei, na administração. Então, beleza. Uma vez que a gente entendeu aqui, que a gente viu as principais características aí do custo fixo, a gente pode fazer um contraponto e ver as principais características dos custos variáveis. Tá? Então, vamos lá. Custos variáveis são controláveis no curto prazo, ou seja, eles podem ser modificados no curto prazo. Tá? Então, os custos variáveis clássicos aí são gastos com ração, gastos com medicamentos, gastos com energia elétrica. Tá? Então, da mesma maneira que a gente viu aí que custo fixo ele é fixo porque, independente da produção, ele não se altera, o custo variável ele varia, só que a pergunta importante é, o custo variável varia em função do quê? Ele varia em função da produção. Tá? Quanto mais eu produzo, está escrito aqui, ó, varia de acordo com o nível de produção. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto insumo. Então, se eu quero que minha vaca produza mais, eu tenho que fornecer mais ração, tenho que fornecer mais sal mineral, tenho que fornecer mais água, tenho que gastar mais energia. Né? Se eu quero produzir mais numa roça, eu tenho que utilizar mais semente, utilizar mais adubo. Né? Se eu quero fazer uma fábrica produzir mais, eu tenho que contratar mais mão de obra, eu tenho que gastar mais energia. Então, o custo variável ele varia e varia em função da produção. O custo fixo ele é fixo independente da produção. Essa que é a distinção que tem que ficar bem claro para vocês, tá? Se eu não, então essa pergunta é interessante. Se eu não produzir nada, quanto vale o meu custo variável? Ele não existe, tá? Simplesmente se eu não produzir nada, o meu custo variável é zero, tá? Tá? Então, guardem bem essa distinção aí de variação em função da produção, comparando o variável com o fixo. O custo variável ele se incorpora totalmente ao produto, tá? Naquele período de tempo, ou seja, no curto prazo, faltou colocar também. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que quando eu coloco uma semente no solo, quando eu compro um saco de semente e faço o plantio, aquele gasto com semente ele se incorpora totalmente no produto, naquele período. Ou seja, a semente, o gasto com semente vai se transformar em uma planta e eu vou colher os frutos dessa planta e vou vender a minha produção. Ou seja, o gasto com semente se transformou totalmente num produto naquele período de tempo. Diferente do trator, lembra? Que vai contribuir por 15 anos. A semente não contribui por 15 anos, a semente contribui naquele período de tempo. Um outro exemplo, o adubo, por exemplo. Né? Quando eu coloco o adubo no solo, a planta absorve o adubo e se transforma em material vegetal. Quando eu dou ração para uma vaca, ela converte toda aquela ração em ganho de peso, em produção de leite. Né? Forneço ração para uma ave. Ela vai transformar tudo aquilo na produção de ovos, vai ganhar peso e assim por diante. Ou seja, ela se incorpora e se transforma em produto no curto espaço de tempo. O custo variável total aumenta juntamente com o aumento da produção, e quanto mais
eu produzo, mais eu uso insumo, logo maior é o custo. Então, para produzir mais, eu tenho que gastar mais, tá? Quanto mais eu produzo, mais eu gasto. E aí depois nós vamos ver aqui que o custo variável médio, ou unitário, ele diminui e depois passa a aumentar. Vamos deixar isso aqui para a gente comentar depois, tá? O somatório do custo de o somatório de todos os produtos, né, utilizados na produção e o preço. Peraí, vamos melhorar aqui. O somatório de todos os produtos entre o preço e a quantidade dos insumos utilizados na produção é a forma de se calcular o custo variável total, tá? Então, ó, na verdade, produto aqui quero dizer que é multiplicação, tá? Então, vamos lá. É o somatório, ó, somatório do produto, tá? Da multiplicação de preço vezes quantidade. Tá? Então, somatório da multiplicação entre preço e quantidade de todos os insumos usados na produção. Então, eu vou pegar quantos quilos de ração eu gastei, multiplicar pelo preço da ração, vou pegar quantos quilos de sal mineral e multiplicar pelo preço do sal mineral, né? Tá, quantos kilowatts eu gastei de energia multiplicado pelo preço do kilowatt para ter o gasto com energia. E aí, quando eu somo tudo isso, né? Quando eu somo tudo isso, eu tenho o somatório do custo variável. E aí eu tenho o custo variável total. Tá? E aí, quanto mais eu gasto, quanto mais ração eu dou, maior é o custo variável total. Quanto mais sal mineral eu dou, maior é o custo variável total. Quanto mais energia eu gasto, maior é o custo variável total. Beleza? E o inverso também é verdadeiro. Quanto menos eu gasto, menos eu uso o insumo, menor é o custo variável total. Diferente do custo fixo, que se mantém inalterado em relação ao nível de produção. E aí, por último, eu tenho aqui o custo total de produção. Tá? Então, o custo total de produção é o somatório do custo fixo mais o custo variável. Beleza? Tudo certo até aqui, pessoal? É importante, então, vocês saberem a distinção de custos fixos e custos variáveis, tá? Porque aí, na sequência, nós vamos começar a falar do comportamento de custos fixos e custos variáveis. Beleza?